Não tem como eu iniciar este bilhete profético sem agradecer a vocês pelos comentários bacanas que fazem aqui, participando do debate levantado por nós. E também por se inscreverem no canal e ainda convidarem mais pessoas para se inscreverem, por darem likes aqui e atraírem mais pessoas para nos ajudarem, ativarem o sininho para receber as novidades sem achar que é muita coisa aqui no YouTube e compartilhar os vídeos. Como não agradecer esta solidariedade e este aproveitamento, principalmente dos debates que fazemos nos programas Chimarrão Profético e Fé e Luta. Abraços críticos e fraternos para agradecer. Olha, essa questão da quebra do isolamento social, das assustadoras aglomerações pelo país adentro, não falarei no mundo, mas no Brasil, são coisas espantosas. As pessoas quebram o isolamento em todos os locais e em todos os níveis sociais. Assim acontece no transporte público, nos aeroportos, no comércio, nas praias, nos shows, nos espetáculos, nas igrejas até, nas famílias, entre vizinhos, nos prédios, nos elevadores, todo mundo quebrando, ou grande parte do nosso povo, quebrando a lei do isolamento, que não é uma lei, digamos assim, constitucional. Não é uma lei imposta por ninguém, e sobre isso falarei daqui a pouco, mas é uma lei da natureza, é uma lei da sobrevivência. Ou nos isolamos socialmente, ou morreremos e mataremos muita gente com a transmissão do vírus. Não sou eu que digo isso, não sou eu. E eu não escuto quaisquer pessoas, não escuto conversas de ponto de ônibus, disso e daquilo. Eu escuto a ciência. E eu li na agência Sputnik Brasil, um site dos melhores em notícias nacionais e internacionais, russo, que mostra onde mais as pessoas se contaminam. E eu falarei sobre isso daqui a pouco. Mas antes eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas quebram a lei do isolamento? Quando a medicina recomenda isolamento? Quando os cientistas recomendam isolamento? Quando bons governantes recomendam isolamento? Por que as multidões quebram o isolamento? Eu me aventurarei a algumas hipóteses. Eu direi, onde há mais contaminação, onde o foco do vírus mais pega as pessoas, segundo pesquisas, segundo a ciência. Primeira hipótese para a quebra do isolamento é um mau exemplo vindo de Brasília. Desde o Palácio do Planalto, com o miliciano Rachadinha Laranjal, apaixonado por Donald Trump, Jair Bolsonaro
chama a pandemia de gripezinha. Como diz o general Santos Cruz, trata a pandemia com irresponsabilidade. E ele mesmo não usa máscara, muitas vezes, em muitos eventos. Ele mesmo desdenha da ciência. Então, o gado que olha para ele faz o mesmo. A gente vê no noticiário, o gado, seguidor de Jair Bolsonaro, faz o mesmo. E as pessoas que olham de fora e pensam que o gado não se contamina, achando que boi e vaca não se contamina, também formam outro segundo círculo de quebra da lei do isolamento. É um mau exemplo, tanto dele quanto dos ditos ministros dele. Né? Porque o Brasil não tem presidente, o Brasil não tem ministros de governo federal, porque o Brasil não tem governo. Mas dele, do miliciano Jair Bolsonaro. Os maus exemplos vindos de cima. E depois nos estados, alguns governadores também procedem da mesma maneira. E até pedem isolamento. Mas não cuidam do povo. Esta é uma hipótese que eu tenho para esta quebra do isolamento. A segunda hipótese que eu tenho, que eu proponho a vocês, é o do uso do transporte público. Quando as pessoas se amontoam literalmente, expiram umas sobre as outras, tossem umas sobre as outras, tocam umas nas outras, se empurram dentro dos ônibus, metrôs, trens, barcos e assim por diante. Porque o transporte público no Brasil é usado por máfias. E as máfias não têm interesse na saúde pública, não têm interesse no isolamento, mas nos lucros, nos ganhos, no dinheiro do povo, dos trabalhadores que se sentem obrigados a se enfileirarem em direção ao matadouro. Esta é a segunda hipótese, que até em prova contrária para mim é uma tese constatável, comprovável. E a terceira tese, a terceira hipótese, em se tratando de saúde pública, os hospitais estão abarrotados de gente. Hospitais que tratam coração, que tratam de visão, que tratam de fígado, que tratam de vários problemas, que eu não sei nem enumerar os nomes das especialidades médicas, também tratam, são obrigados a tratar dos contaminados e contaminadas. E aí amontam todo mundo nos mesmos quartos coletivos, com todo mundo se contaminando uns aos outros. Falta de investimento, falta de interesse objetivo, concreto e material na saúde do povo. O SUS sendo roubado e assaltado. Então as pessoas se contaminam nos próprios hospitais onde deveriam se salvar. E muitas morrem, inclusive, médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras que lidam com os contaminados, as contaminadas. E outra hipótese que eu levanto, quanto às festas. Não fica fora da lei do mercado. Cantores, bandas musicais, donos de clubes, espaços de festejos, desesperados porque não tem dinheiro, porque não tem um Estado que cuide também do aspecto da preservação da cultura popular, se sentem com menos consciência e pressionados a trazer o público. E o público vem. E todo mundo dança, todo mundo bebe, todo mundo se encosta, todo mundo se empurra, todo mundo se agarra, todo mundo se abraça.
e dele contaminação. Ainda no comércio, especialmente no comércio popular, e a Rua 25 de Março em São Paulo é exemplar. A Rua 44 em Goiânia, idem. E tantos outros locais quando o povo se aglomera para fazer compras. Em nome do tal Natal, matam. Em nome dos festejos familiares de fim de ano, contaminam. Em nome de todos os festejos burgueses incentivados pela mídia burguesa, as pessoas passam o vírus da morte umas para as outras. E nos aeroportos, onde os pobres não frequentam mais, cujos aviões não são mais ocupados pelos pobres, porque os ricos não gostam de pobre voando de avião. Lá onde as pessoas pretensamente mais esclarecidas se amontoam para atender também os apetites das máfias, das empresas donas dos aeroportos e dos aviões, porque muitos dos aeroportos foram privatizados. Está aí o resultado do mercado neoliberal. Privatização. Privatização, liquidação das empresas aéreas, destruição do sustento estatal dos aeroportos. Então eles chamam as pessoas, amontoam as pessoas e enfileiram as pessoas que se matam umas às outras. Final, o resultado da contaminação é um resultado do mercado. É um resultado imoral, com conteúdo genocida que está matando de verdade. Tanto é verdade que a ciência vem mostrando que a segunda onda está em plena atividade e matará muito mais gente. Eu sei que corro riscos. Eu sei que muitos de vocês correm riscos por causa dessas causas todas que eu apontei nas hipóteses. Para terminar, mencionando a notícia do Sputnik, que é um site sério, a gente não deve frequentar qualquer site, mas o Sputnik, e eu porei aqui embaixo o link para vocês lerem a matéria. Sputnik informa que pesquisadores norte-americanos analisaram estatística de transmissão do novo coronavírus e revelaram o lugar com o maior risco de contágio. Isso eles pesquisaram nos Estados Unidos. Por paralelo, por correlação, podemos aventurar a hipótese de que também isso ocorre no Brasil, e eu estou para afirmar que isso vem ocorrendo no Brasil. O maior local de contaminação são as famílias, são as casas. É dentro de casas e dos apartamentos que as pessoas se contaminam. E a matéria, fruto de pesquisa científica, mostra por quê. Porque esse pessoal, todos que foram para aqueles locais que eu mencionei antes, voltam para casa. Normalmente assintomáticas, mas com o vírus. E aí espalham em casa para os parentes, uns para os outros, que não acreditam em isolamento e também se contaminam. As famílias são os maiores focos de contaminação, porque as pessoas se dirigem a esses locais mencionados, voltam para casa carregadas de vírus. A pergunta final é: diante de tanta barbaridade, de um país mal cuidado, de um país desprotegido, e não é o Brasil, os responsáveis pelo Brasil. A Globo tem a mania de dizer: o Brasil ficou em segundo, terceiro lugar. Não é o Brasil. Não é o Brasil. É a falta de governo no Brasil. É a falta de autoridade do Brasil. É a falta de projeto popular democrático, realmente democrático. Não social-democrático, mas realmente democrático, com a participação do povo. Que não decide nada nesse país, porque foi afastado do poder, o mínimo poder que tinha,
foi excluído, jogado para fora, e aí agora o povo morre porque foi expulso do Brasil. Dentro do Brasil, expulso do Brasil e sendo agora genocidado. O que fazer? Não adianta mais, pessoal. Não adianta mais. Isso que está aí, cometendo crimes em cima de crimes, a partir do Palácio do Planalto, não se ajeita, não se resolve. Nem o pretexto presidente, nem o pretexto vice-presidente, e nem os pretextos ministros. Eles não resolvem o Brasil. Eles estão afundando o país na morte, na contaminação, na inflação, no desemprego, na fome e na miséria. E isto só se resolverá, me permitam repetir, com a nossa coesão. Não são nem nas cabeças dos partidos que se resolverá isso, mas com a coesão popular, com o povo realmente se dando as mãos, não agora no isolamento, mas se preparando para isso, para nos levantarmos, para mudarmos o rumo desse país que não tem governo, que não tem autoridade, para mandar um policial sequer cuidar um ponto de ônibus ou uma estação de trem para impedir o povo de se isolar. Não tem. Não tem autoridade. Tem autoridade para matar os negros e negras nas favelas. Tem autoridade para matar os pobres. Tem autoridade para matar as mulheres. Tem autoridade para desemprego. Mas não para solucionar o povo. Então é conosco essa parada, meu amigo. Tem jeito. Como já fizemos nos momentos históricos do Brasil, teremos que fazer de novo. E de uma forma um pouco mais definitiva. Com outro sistema econômico e político que resolva os problemas com o povo no centro e não com o povo excluído. Entregue a morte do coronavírus, a morte do fascismo, a morte do neoliberalismo, a morte dos assassinos que deveriam cuidar da nossa vida, cuidam sim de nos matar.